que é aluno de doutorado do PSE, que é o Programa de Planejamento de Sistemas Energéticos, que vai apresentar o trabalho Integração da usina de bioetanol e biodiesel na produção de biogás a partir da codigestão anaeróbica. Bom dia a todos, meu nome é Danilo, eu sou formado em biocombustíveis pela FATEC, mestre em bioenergia pela Universidade Estadual de Londrina e doutorando no curso de Planejamento de Sistemas Energéticos aqui na Unicamp. Hoje então eu vou apresentar sobre a integração da usina de bioetanol e biodiesel na produção de biogás a partir da codigestão anaeróbica. Então, na minha apresentação, eu começo abordando as principais preocupações, que é o aquecimento global devido ao aumento da temperatura no planeta, que é em razão da queima dos combustíveis fósseis, né? E o outro ponto é garantir a segurança energética em razão do crescimento populacional mundial também. E por meio disso, devemos investir, explorar mais as fontes renováveis de energia, como a solar, eólica, biomassa, os biocombustíveis. E o Brasil, ele se destaca como um dos principais produtores de biocombustíveis, através do uso do bioetanol e do biodiesel. Então, essas biorefinarias, além de contribuir para para a redução das emissões de gases de efeito estufa, elas apresentam substratos que têm grande potencial para a produção de biogás, na qual eu vou apresentar nesse trabalho. Então, o bioetanol, ele é um biocombustível obtido através da biomassa. Aqui no Brasil se destaca a cana-de-açúcar, Então, temos grandes concentrações de usina de etanol, tanto na região norte e nordeste. A safra de cana-de-açúcar, ela varia para cada região. Então, na região norte e nordeste é de setembro a março, e na centro-sul ela varia de abril a novembro, Isso em razão principalmente das condições climáticas. Eu destaco aqui a região sudeste como a principal produtora de etanol, principalmente no estado de São Paulo, onde tem mais de 100 usinas em operação, E o Brasil, atualmente, ele produz cerca de 32 bilhões de litros de etanol. E aqui temos o biodiesel, que é produzido através de matéria-prima de óleos vegetais. Temos a soja na região centro-oeste, óleo de dendê, algodão, mamona e girassol. A região centro-oeste, ela destaca como a maior produção de biodiesel no país. A gente pode ver aqui na região de Mato Grosso uma grande concentração de usinas, Então, quando a gente envolve a integração, é importante ter a noção de onde ficam as concentrações de usina, tanto de etanol e de biodiesel, O Brasil, ele produz cerca de 6,4 bilhões de litros de biodiesel. Atualmente, a lei da adição do biodiesel ao diesel é o B10, sendo previsto para o segundo semestre o B11, E aqui eu tenho o cenário referência do meu trabalho, que é um sistema convencional, onde eu destaco aqui, então, conforme mencionei, a produção de bioetanol, atualmente no Brasil, e bioetanol Brasil de biodiesel, E dentro dessa cadeia produtiva temos substratos, em grande quantidade, que apresentam grande potencial também para a produção de biogás. E sendo que esses substratos, como já foi mencionado aqui nas apresentações dos colegas anteriores, a vinhaça, ela é gerada em uma grande quantidade e utilizada na fertirrigação, sendo um grande problema ambiental. E na usina de biodiesel, temos, além do biodiesel, temos um subproduto que é a glicerina, que é obtido no processo de transesterificação, através da decantação. Então, a cada 10 litros de biodiesel são gerados 1 litro de glicerina, E a glicerina, ela acaba tendo um custo alto por passar por um processo de purificação, tendo
acaba sendo um custo alto para a usina, porque o principal interesse é o biocombustível, que é o biodiesel, né? Então, o principal uso da glicerina é para a indústria de cosméticos, ou se não, é exportado para a China, né? E a glicerina ela apresenta um alto teor de matéria orgânica, sendo então interessante para a produção de biogás, né? Onde eu destaco aqui no meu cenário proposto no trabalho, que é um sistema integrado, né, de integração de biorefinaria, de usina de etanol e biodiesel. E como a glicerina ela apresenta um grande potencial de metano, né, assim como a vinhaça, torta de filtro, são substratos que podem ser utilizados na planta de biogás, que através da codigestão anaeróbica temos a produção do biogás, que é composto principalmente por metano, né, e pode ser aproveitado para energia elétrica, energia térmica, energia veicular, através do biometano, né? Então a gente pode, conforme já foi mencionado aqui, substituir, né, o óleo diesel na frota de caminhões e máquinas agrícolas, e também temos aqui o substrato biodigerido, né, que pode ser tanto utilizado no plantio de cana e no plantio da soja, né? Pode ser uma hipótese. Então, o objetivo do meu trabalho, né, essa aqui é uma parte do meu doutorado, que foi avaliar as proporções em volume da vinhaça, da torta de filtro e glicerina em condições termofílicas, 55 graus, para otimizar a variável tanto da produção de biogás e metano, através de um método de planejamento experimental, que é o delineamento de mistura. Então, na metodologia, a glicerina ela foi coletada em uma usina de biodiesel, né? E o inóculo, a vinhaça e a torta de filtro também, sendo no terceiro mês da safra, né? Um dado importante. Depois foi realizada uma caracterização inicial dos resíduos, como a concentração dos sólidos totais, fixos e voláteis, e também do pH. E aqui temos o planejamento experimental, que foi com base no delineamento de mistura, onde eu tenho aqui as proporções de glicerina, vinhaça e torta de filtro em 6 pontos, e além do ponto central, né? Então esse planejamento foi com base no método de pseudocomponentes, porque a gente já pensou na disponibilidade dos substratos e usamos limites inferiores e superiores, né? O nosso experimento foi com base no potencial bioquímico de metano, através da norma alemã VDI 4630, né? Avaliamos tanto condições de monodigestão anaeróbica para o controle e a codigestão anaeróbica para o planejamento experimental. Foi um experimento que durou aproximadamente 92 dias. Então, fixamos o pH próximo à neutralidade, pH 7, tendo condições, pois a finalidade é produzir o metano, né? E fixamos também a temperatura a 55 graus, né, sendo um processo, de acordo com a literatura, mais eficiente, e em temperaturas menores teríamos que resfriar, passar com o processo de resfriamento da vinhaça. Isso acaba gerando um custo para a indústria. Realizamos análise de cromatografia gasosa para obtenção do metano, a composição, e coletamos o biogás por meio de uma seringa. Aqui eu tenho então a concentração dos sólidos voláteis, tanto do inóculo, vinhaça, torta de filtro e glicerina, na qual eu destaco aqui 0,99 gramas de sólidos voláteis por ml, praticamente matéria orgânica pura. Temos aqui o meu delineamento de mistura, através dos pseudocomponentes, onde a proporção ela tem que ser igual a 1. Então, para a vinhaça eu utilizei limite de 0,9 a 1, e para a torta de filtro e glicerina eu utilizei proporção de 0,1 a 0. Né? A intenção foi ter uma maior proporção de vinhaça no frasco e avaliar as faixas de concentrações da torta de filtro e glicerina com a vinhaça. Bom, aqui tem os meus resultados da coleta de biogás, né? Então aqui a gente pode analisar a produção de biogás em razão do tempo, né? De acordo com a análise, nos primeiros 15 dias, os frascos que contêm glicerina com maior volume apresentaram maiores picos de produção de biogás. Após os 15 dias,
de 15 a 45 dias, os frascos com menor volume de glicerina apresentaram os maiores picos de biogás. E após os 45 dias, frascos com torta de filtro, né, mostraram o maior pico na produção de biogás, de 45 a 75 dias, né? Isso pois trata-se de um resíduo sólido. E após 75 dias, os frascos com menor quantidade, menor proporção de glicerina. Então aqui eu tenho minha produção acumulada de biogás, né, mostrando condições da vinhaça em monodigestão. Quando a gente acrescenta a torta de filtro e faz uma codigestão, temos um aumento na produção de 28% e com glicerina de 56%. Aqui eu tenho a composição do metano. Então aqui a vinhaça ela apresentou uma composição de metano de provavelmente 57%. Frascos com torta de filtro, nessa seta aqui vermelha, apresentaram 62%. E os frascos com glicerina na codigestão apresentaram um percentual de metano de 72% a 75%, né, de metano. Quando a gente analisa a produção acumulada de metano, a gente acaba analisando alguns cenários, né? Então a gente compara as condições de monodigestão com a codigestão. Então aqui é um cenário onde não envolve integração, pois a torta de filtro já está na usina, né? Então ela pode aumentar a produção de metano em 37%, mas quando tem uma integração dos resíduos, a gente já pode aumentar essa produção em 81% e tendo um controle da vinhaça e glicerina na codigestão, a gente pode aumentar até 104% na produção de metano, né? Bom, aqui eu tenho minha análise realizada, meu modelo matemático para a produção de biogás e metano, com base na proporção dos substratos, tanto a vinhaça, torta e glicerina, né? Esse modelo ele é válido na condição que foi estudada, que é um frasco de 500 ml, com headspace de 50% e um volume de trabalho de 250 ml. Aqui eu tenho o gráfico de Pareto, tanto do biogás e metano, né, mostrando que os meus substratos e minha mistura foram significativas em nível de 5%, e o que o meu modelo matemático ele segue aos meus resultados experimentais, né, validando esse modelo para essa finalidade. Aqui eu tenho a minha superfície de resposta, né, aqui eu posso avaliar tanto para o biogás e o metano, o efeito sinérgico entre as misturas. Então, a vinhaça, ela tende um efeito sinérgico mais para a glicerina do que para a torta de filtro, né, onde esse ponto vermelho é o meu melhor resultado. E aqui eu tenho minha otimização conjunta, né, tanto uma mistura binária, que vinhaça e glicerina, e ternária. Então, aqui estão minhas proporções. E aqui é um intervalo de confiança, então eu posso trabalhar nessas proporções para ter tanto um melhor rendimento em biogás e metano, e essa análise ela pode me ajudar na próxima etapa, que seria uma operação no reator de leito fixo e também uma operação de reator de CSTR, onde eu tenho a mistura aqui da ternária, da vinhaça, torta e glicerina. Bom, minhas considerações foram que o método que eu apliquei, o delineamento de mistura, ele foi válido para a codigestão anaeróbica, que a vinhaça, a torta de filtro e a glicerina apresentam um grande potencial na codigestão anaeróbica para a produção de biogás, sendo que a codigestão ela é interessante tanto para a usina de bioetanol e biodiesel, pois elas podem compartilhar seus subprodutos na produção de bioenergia e redução dos impactos ambientais. Aqui meus agradecimentos. Obrigado pela atenção. E eu queria aproveitar a oportunidade para convidar para a primeira semana do planejamento dos sistemas energéticos, que vai ser no dia 20 a 22 de agosto. Temas que serão debates biomassa, inovação, sustentabilidade e eficiência energética.
terá também visita técnica, será aqui na Faculdade de Engenharia Mecânica na FEM, na Unicamp, né? Então, mais informações em breve, mas todos estão convidados. Obrigada, Danilo. Pessoal, participem dessa primeira semana. Esse ano é cheio das primeiras semanas. Olha que maravilha. Bom, então vamos para a segunda apresentação, que é do Lucas Galotti Souza, que é aluno de mestrado do PSE, Planejamento de Sistemas Energéticos da FEM, que vai apresentar aproveitamento energético de resíduos da indústria de etanol e biodiesel para a produção de metano e hidrogênio em sistemas de 2 fases. Bom dia a todos, eu sou o Lucas Galotti, como foi introduzido. Eu sou aluno da Bruna também e estou trabalhando com a codigestão de resíduos agroindustriais. É um trabalho que está bem alinhado com o trabalho do Danilo. Eu proponho algumas formas diferentes de otimização da produção do biogás, da obtenção de um balanço energético melhor. Então esse é o nome do trabalho: aproveitamento energético de resíduos das indústrias de etanol e biodiesel para a produção de metano e hidrogênio em sistema de 2 etapas. Então, como já foi bem introduzido pelos colegas, né, existem vários resíduos que são gerados pelas indústrias de etanol e de biodiesel, e os resíduos que eu estou analisando no meu projeto de mestrado são a vinhaça, a torta de filtro e a glicerina gerada a partir do processo de transesterificação do óleo da soja. Então, cada um desses resíduos são gerados em diferentes quantidades, em diferentes composições ao longo do ano, ao longo da safra, ou mesmo entre diferentes safras, existe uma composição variada. Então, é importante que haja um estudo com eles para que se busque qual é a melhor composição ou qual a melhor forma de operação para se trabalhar com a codigestão desses resíduos. Então, aqui o Danilo já começou falando sobre a integração da usina de etanol com a de biodiesel, e aqui eu proponho algumas das vantagens. Primeiro, você tem uma redução de custo quanto à operação, porque aí você trabalhando com resíduos de 2 lugares diferentes, você vai operar em um lugar só, você teria um custo logístico, obviamente, para transportar de um lugar para o outro, então isso é algo que deve ser colocado no balanço. Com a codigestão, a integração de 2 resíduos diferentes, você pode ter uma maior produção de biogás pela codigestão, e você pode ter inclusive uma produção ao longo do ano, inclusive no entre-safra, por ter uma quantidade maior de material disponível para digerir num período de entre-safra. Então aí existem estudos hoje em dia que são feitos com o intuito de você fazer um balanço melhor, né, ao longo do ano, seja com um substrato, depois com outro, seja com uma diluição, né, do uso da vinhaça ou de alguns resíduos ao longo do ano, para que eles sejam mais aproveitados, para que a operação seja constante mesmo na entre-safra. Isso é um problema que, inclusive para a operação, né, se você para a operação num período do ano para depois retomar, para você colocar os micro-organismos em condições adequadas de novo, isso pode levar alguns meses, isso pode ser prejudicial na produção de biogás. Então aqui o meu objetivo é valorizar esses 3 resíduos, a vinhaça, a torta de filtro e a glicerina, com o intuito de obter um balanço energético melhor, tanto na produção de hidrogênio quanto na produção de metano, visando uma maximização da geração de energia. Então aqui essa é a metodologia que eu estou seguindo no meu projeto de mestrado. Aqui eu coloquei de forma resumida 5 etapas que eu vou trabalhar. Então, primeiramente, o que eu fiz aqui foram ensaios preliminares, fazendo um screening de diferentes condições, partindo também do trabalho do Danilo, como ali ele já tinha algumas proporções que se mostraram melhores. O que eu fiz foi trabalhar com essas proporções, voltado aqui para as minhas formas de otimização, mas colocando em concentrações maiores, para ver se eu conseguia aplicar uma carga orgânica maior e ter uma produção maior de biogás por conta disso. Então aqui, depois desses ensaios, o que eu vou fazer nesse mês agora vai ser o potencial bioquímico de hidrogênio, em que eu vou trabalhar com condições mais adequadas para trabalhar na acidogênese. Então aqui nesse caso eu vou trabalhar com um lodo pré-tratado para buscar
utilizar os micro-organismos que são mais adequados para essa produção, e depois, com base nos melhores resultados que eu tiver, eu vou trabalhar com a configuração e operação de reatores sequenciais, que vai seguir esse modelo mais ou menos que eu desenhei aqui, que é um primeiro reator com condições otimizadas para acidogênese, com pH mais baixo, inclusive, com um lodo pré-tratado, visando a utilização de micro-organismos que têm vias metabólicas, né, para a produção de ácidos, de álcoois, de hidrogênio. E esse efluente metabolizado eu vou utilizar num segundo reator, que por ter um material mais processado, vai ser mais líquido, então eu posso trabalhar com agitação por borbulhamento, aí eu não precisaria necessariamente de um CSTR, mas isso é algo que a gente pode analisar também. E com pH 7, com um lodo metanogênico, que aí não precisaria ser pré-tratado, e aí voltado para a produção de metano. Então essa é a ideia geral. E agora eu vou apresentar alguns dos resultados que eu obtive com esses ensaios preliminares. Então eu fiz esses ensaios com um pH mais ácido, em torno de 5 e 6, visando analisar o que aconteceria nesse reator acidogênico. Então, a princípio, eu não fiz um pré-tratamento do inóculo, justamente por querer fazer esse screening, analisar se haveria uma variação de pH, se seria necessário esse pré-tratamento, e aí eu vou apresentar o que os resultados indicaram. Então, inicialmente, essa análise, essa caracterização que a Bruna enfatizou muito bem, que é importante, e aqui a gente vê que a glicerina, em termos de sólidos voláteis, que é a medida que a gente usa para, de forma indireta, né, quantificar a matéria orgânica do material, então a gente vê que a glicerina tem uma quantidade de matéria orgânica muito maior que a torta de filtro, por sua vez, muito maior que a vinhaça. Então, aí a gente já vê que é necessário ter um balanço desses materiais. E por questão de nutrientes também é uma análise importante de ser feita. Eu tenho dados que a gente coletou do LHAC, então isso é uma coisa que eu vou trabalhar nos próximos dias também, para avaliar o efeito dos nutrientes, né, da concentração de nutrientes de cada um deles na produção de biogás. E aqui eu segui o meu experimento com base num planejamento experimental, fatorial, com essas três variáveis, que são as concentrações em grama de sólido volátil, né, essa medida indireta de matéria orgânica, dos três substratos, a vinhaça, a torta de filtro e a glicerina. Então, como eu disse, com base nas proporções do Zanilo, né, que ele tinha usado concentrações mais baixas, eu coloquei concentrações as maiores que eu conseguia para manter as proporções nos frascos de 250 ml e conseguir trabalhar com elas ali, para que se encaixasse num volume de trabalho adequado. Então, esses foram os valores. A vinhaça eu trabalhei variando de 2 a 5 gramas por litro, a torta de filtro também de 2 a 5 e a glicerina de 6 a 14. E aí eu trabalhei com essa faixa aqui de pH ácido de 5 a 6. Então, esses foram alguns dos gráficos que eu obtive. Então, aqui, como vocês podem ver, tem os números aqui associados às cores, 2,2, 5,2, 2,5. Isso são as concentrações, primeiro de torta de filtro e depois de vinhaça, em grama de sólido volátil. E aqui a gente observou esse fator de que a interação dos nutrientes, dos componentes, é algo que influencia sim. Tanto que quando a gente trabalha com concentrações mais baixas, tanto de vinhaça quanto de torta de filtro, que é essa linha azul, a gente tem uma produção mais baixa de metano. E quando a gente trabalha com uma concentração mais alta dos dois, que é esse verde aqui, a gente tem uma produção intermediária. Nesses dois cenários aqui, que um é com concentração de glicerina mais baixa e o outro com concentração de glicerina mais alta. E aí quando a gente tem esse balanço, o 5,2 ou o 2,5, a produção de metano supera os dois outros cenários. Então a gente vê que esse balanço aqui é importante, inclusive é o resultado do planejamento experimental que eu obtive. E aqui a questão da glicerina também, não sei se vocês lembram dos gráficos do Danilo, que mostrou que o máximo da produção de biogás não ficava no topo da glicerina, ficava um pouco mais para baixo. E aqui foi o que a gente observou também, que aqui a produção máxima com essa concentração de 6 gramas por litro chegou quase no 400 ml de metano. E aqui no de 14, que é uma concentração maior, ficou abaixo do 300 aqui. Então aí é possível visualizar que a glicerina em excesso pode ter um efeito negativo na digestão. E aqui alguns resultados fora do planejamento experimental, aí com condições mais variadas. Então, como eu disse inicialmente, eu coloquei num pH mais baixo, né, 5 a 6,
E aí, alguns dos frascos que eu avaliei tiveram uma subida do pH. E essa subida do pH foi vista principalmente naqueles experimentos em que tinha ausência de glicerina. Então, isso é uma análise que eu posso fazer mais para frente, para ver se isso não é coincidência ou se é um efeito real, da glicerina ter um efeito tamponante de segurar o pH para baixo. Que isso, inclusive, pode ser aproveitado, né? Então, aqui nesse caso da produção do verde, aqui, que é a vinhaça e a torta de filtro, que eu coloquei num pH mais baixo e ela voltou para um pH de 7,8. E aí a gente pode ver que ela teve uma subida, uma segunda subida aqui na produção, e foi o frasco que melhor produziu. Chegou aqui na faixa de 1 litro, né, de metano, produzido ao longo desses 50 dias aqui de análise. E o próprio inóculo também, que foi usado como controle, ele teve uma subida aqui, estava com pH 7,6, e a vinhaça também subiu um pouco de 6,3 e ela teve uma subidinha aqui também. Agora, a glicerina é interessante avaliar também, que quando a gente faz a codigestão, ou a digestão simples dela, são pequenas quantidades que a gente adiciona. Então, aqui no caso de frasco de 250 ml, a gente adicionou praticamente uma gota ou 2 gotas, dependendo da concentração que quisesse utilizar. Então, mesmo para uma maior escala, seria uma quantidade proporcionalmente menor, né? Claro, se fosse um reator de 1.000 litros, 1 milhão de litros e tal, aí você provavelmente, essa uma gota seria o equivalente a um caminhão de glicerina. Mas é algo a ser analisado também. Então, aqui a gente observou que mesmo a glicerina ficando com um pH mais baixo, ela teve um potencial maior do que vários outros experimentos. O que mostra que mesmo concentrações pequenas da glicerina podem levar a uma produção melhor. O que mostra também a vantagem dela como co-substrato. Então, aqui são alguns resultados do planejamento experimental. E a gente vê que os dois fatores que mais influenciaram, que aqui foram o X3 e o X1 vezes X2. O X3 é a glicerina, teve um impacto bem grande, e o X1 vezes X2 é a interação da vinhaça com a torta de filtro. Então, a gente vê que esses dois fatores foram os mais significantes. Aqui os valores experimentais bem próximos dos preditos, e aqui um valor do R quadrado, né, bem significativo, aí acima de 0,98. E aqui os resultados, né, as curvas de superfície de resposta, que como são 3 elementos, eu coloquei em 3 gráficos separados, e a gente vê aqui, eu não sei o quanto vocês enxergam, que essa zona aqui, de muito da torta e pouco da vinhaça, e essa de pouco da torta e muito da vinhaça, né, valores ao contrário, assim, foram os que resultaram numa produção de metano maior. E aqui na questão da glicerina também, a gente viu que essas concentrações mais elevadas, de 14, não foram tão boas para a produção de metano. Então, provavelmente essa faixa aqui foi melhor. Então, como eu trabalhei com uma faixa maior do que a do Danilo, o meu resultado para a glicerina foi o mais baixo que eu trabalhei. No caso dele, como ele trabalhou com concentrações mais baixas, aí ele conseguiu um resultado mais intermediário. Então, provavelmente, o meu resultado baixo está concatenando com o resultado intermediário dele. E aí a gente busca uma faixa ótima de trabalho para a aplicação da glicerina. E aqui, por último, né, alguns resultados da análise da produção de metano por massa de sólido volátil, então resultados de rendimento, né, para os experimentos do planejamento experimental, e aqui também do consumo de matéria orgânica, né. Então aqui a gente vê que foram rendimentos mais baixos, principalmente comparado ao trabalho dos colegas, justamente por trabalhar com uma faixa de pH mais baixa. Agora, o propósito do meu trabalho, como eu tinha mostrado naquela sequência de reatores, é justamente pegar essa matéria que não foi totalmente metabolizada e utilizar num segundo reator para ter um ganho energético na produção de metano. Então, aqui a gente observa que o rendimento, nesses casos, ficou aí em torno de 10% e tal. E quando a gente trabalha com pH mais alto, que foi subindo, né, ao longo da batelada, ele subiu aí para 20%, 30%. Então, são rendimentos baixos, mas que a gente busca otimizar com essa divisão das etapas. E aqui o consumo de matéria orgânica, né, que a gente viu que ficou em torno aí de 30% da matéria orgânica disponível, ou seja, ainda tinha matéria orgânica nos frascos disponível para ser aproveitada, que é uma matéria que poderia ser utilizada no segundo reator metanogênico para ter um ganho energético. E aqui nessas condições fora do planejamento experimental, né, principalmente
as condições em que a gente teve um pH mais elevado e também aqui na codigestão da vinhaça e da glicerina, né, que foi um consumo maior de matéria orgânica. Então a gente vê que a gente conseguiu chegar nessa primeira etapa aí com porcentagens de consumo de matéria orgânica até 50%. Essa foi a composição do biogás que a gente observou, né? Então, para pHs mais baixos, obviamente teve uma produção de uma concentração de metano menor no gás, e para pHs mais elevados, uma concentração maior. E agora, as próximas etapas do trabalho é buscar esses resultados que foram melhores obtidos e levar para um ensaio com pré-tratamento térmico do inóculo, agora fazer ensaios mais curtos, né, para justamente focar na acidogênese. Então, aí como já foi explicado pelos colegas também, essa questão do processo de digestão anaeróbia, né, que você tem uma acidogênese com condições que são próprias para um micro-organismo, uma metanogênese própria para outros, então aí é interessante a gente fazer essa análise, né, como é que ficaria o balanço energético no final, se a gente estivesse pensando em produção de hidrogênio, depois de metano, será que o ganho em megajoules, em quilowatt-hora no final, seria mais interessante? Então isso é uma análise que eu pretendo fazer. E aí com duração de uma semana, e aí pegar várias variáveis com o intuito de fazer um estudo cinético mesmo, né? Quanto à produção de ácidos, de álcools, de matéria orgânica, de pH, para ter um controle maior, mais ao vivo, né? Do ensaio. E aí futuras propostas também, que aí incluem estudos de outros materiais, mas aí isso fica para outros estudos. E é isso. Obrigado pela atenção. Obrigada, Lucas. Vamos para a terceira apresentação, que é do Francisco Lucas Chaves Almeida, que é aluno do professor Marcos. Ele vai apresentar o trabalho do Mobilization of lipase by jet cutter technique and biodiesel production using the biocatalyst in tubular reactors. Doutorado? Da bioenergia. Esse é da bioenergia. Bom dia, gente. Meu nome é Francisco Lucas, né, como já foi apresentado. Eu sou formado em agroindústria pela Universidade Federal da Paraíba e faço doutorado aqui no Programa Integrado de Bioenergia. Sou orientado do professor Marcos Forte e co-orientado da professora Ana Silvia Prata, lá na Faculdade de Engenharia de Alimentos, onde eu desenvolvo minha pesquisa, né, no Laboratório de Engenharia Metabólica e Bioprocessos. Hoje eu não vou trazer resultados, que a nossa pesquisa está no início, mas eu trago o que a gente está propondo nessa área de bioenergia, mais especificamente na produção de biodiesel, né, que o meu projeto ele trata justamente de imobilização de lipases por uma técnica que está surgindo, né, e que não é tão aplicada ainda para lipases, por isso a nossa proposta, que é o jet cutting, para aplicação na produção de biodiesel. Então eu vou fazer uma rápida introdução, mostrar o nosso objetivo principal, focar nos nossos materiais e métodos que a gente está propondo e os resultados que a gente espera a partir dessa pesquisa. Então, a gente já viu, né, falou de biodiesel, da potencial, do quanto vem sendo demandado, né, cresce essa demanda por biodiesel, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que a gente já viu na verdade, é justamente o processo de obtenção desse biodiesel, né, que a gente junta aqui um óleo, que antes a gente dizia na literatura que é um óleo vegetal, mas hoje já existem estudos, por exemplo, de utilização de óleos animais, de insetos, por exemplo, para a produção desse biodiesel, com um álcool aqui, né, e eu utilizo alguma coisa como catalisador, que na literatura antes a gente encontrava muito bases e ácidos fortes, né? Só que a gente vê que essa reação aqui de catalisador, que é o outro porém que começa a surgir pensando na diminuição da geração de resíduos, isso pode ser feito por uma enzima, que é muito mais específica do que, por exemplo, a adição do ácido, da base, né? E que pode ser, dependendo de como essa enzima esteja, reutilizado. E mesmo que não seja, já não gera esse resíduo que o ácido e a base iria gerar.
Mas o problema da utilização da enzima é porque essas enzimas elas são muito instáveis, né? No pH, temperatura, diversos fatores externos. Por isso surge, não só voltado para a área da bioenergia, de biocombustíveis, mas, de uma forma geral, a utilização da técnica de imobilização dessas enzimas, que nada mais é do que, em palavras mais fáceis, proteger essas enzimas do meio, dos fatores externos, né? Então, dentre essas técnicas, uma técnica que tem surgido, que tem crescido ultimamente, é a técnica de jet cut. E aí, pensando nisso, justamente o nosso objetivo é desenvolver um biocatalisador, né? Desenvolver uma lipase imobilizada que possa ser utilizada como biocatalisador para a produção de biodiesel por meio de reatores tubulares. E aqui eu trago, nessa primeira imagem, o resumo do nosso projeto nesses 3 elos. O primeiro gargalo do nosso projeto era definir a lipase. Que lipase a gente iria utilizar? Uma comercial, seria produzido? O segundo, e aí a gente já definiu isso, né? Já tem a lipase aqui, que é uma lipozyme CalBL, é uma lipase adquirida comercial, né, que já apresenta um alto potencial. O segundo é justamente estudar esses processos de imobilização dessa lipase por meio dessa técnica de jet cut. Como eu posso otimizar isso? E aqui na próxima imagem eu mostro, a gente propõe também uma forma de tentar baratear o custo dessa imobilização. E por fim, a produção e caracterização desse biodiesel. E aí, nessa segunda imagem, eu trago a otimização do material e métodos de uma forma mais ilustrada, que a gente consegue compreender as 4 subetapas que eu preciso desenvolver para, no final, eu ter a produção desse biodiesel. Então, como eu disse no início, a gente propõe nesse projeto também uma forma de tentar baratear esse custo da imobilização. Porque o agente que é utilizado, que é o alginato, na literatura, às vezes, relata que o problema da imobilização é que ele tem um alto custo. E a gente pensava o seguinte, é legal sugerir a produção do biodiesel por o biocatalisador, mas é preciso que esse biodiesel ele seja economicamente viável, ele consiga ser competitivo. Então, quanto menos a gente conseguir baratear isso, melhor. E aí, na literatura, às vezes a gente encontra alguns relatos de utilização de amidos na técnica de imobilização. Não em jet cut, mas em outras técnicas. E aí a gente traz isso para a técnica que a gente está estudando, pensando em substituir esse alginato, ou parte desse alginato, por amidos de frutas nativas da região Nordeste, né, que eu trago aqui a proposta da mandioca e da fruta-pão. E além disso, dessa proposta de substituir por esse amido, que a gente chama de amido nativo, a gente propõe modificar quimicamente, ou de forma física, ou de forma enzimática, esses amidos, para que eles tenham outras características diferentes daquele nativo, que possam vir a auxiliar mais ainda esse processo de imobilização. E aí aqui a gente vai caracterizar esse amido quanto a propriedades químicas, físicas, funcionais, como por exemplo, índice de absorção de água, índice de absorção de óleo, para ver essas características e definir que amido a gente pode utilizar aqui nesse nosso segundo experimento. Que o segundo experimento é justamente a imobilização dessa lipase por meio dessa técnica de jet cut. Nessa técnica, nada mais do que eu tenho aqui, ó, aqui está em formato de gotas, mas veja que em cima eu tenho como fosse um jato. Esse jato é a minha solução, com alginato, uma concentração específica e a minha enzima. E aqui embaixo tem outra solução de cloreto de cálcio. Quando essa solução entra em contato com a outra em agitação, o alginato com esse cloreto de cálcio, ele forma uma partícula, ele reage. No jet cut, a diferença é que esse jato estará sendo bombeado aqui, mas eu tenho aqui vocês podem ver aqui uma hastezinha, né, que ela vai cortar esse jato, digamos assim. E esse corte, à medida que corta, a partícula cai ali e é formada uma partícula, certo? O líquido cai e forma-se essa partícula. Aqui, em seguida, a gente vai caracterizar essas partículas que foram formadas, né?
Na literatura a gente vê caracterização quanto à resistência dessa partícula, para ver quanto mais resistente ela, mais possibilidade de reutilização subentende-se que eu tenho, microscopia. E eu trago um adendo aqui, né, para essa análise específica que a gente vai fazer, que é a microscopia com focal de varredura laser, que essa análise, ela me permite reproduzir aquela minha amostra que eu coloquei lá no microscópio em 3D, em um software, por meio de feixes de luzes que são emitidos e fluorescidos daquela amostra. Por que isso é importante para a gente? Porque às vezes a gente faz uma técnica de imobilização, mas a gente não sabe como aquela enzima está ali. Se ela se imobilizou na parte externa da partícula, no centro da partícula, ou aderido àquela parede da partícula. E não sabendo disso, a gente não sabe se esse fator da técnica, ele interfere na atividade e na eficiência da minha enzima. Então, às vezes, a gente faz um processo, avalia a enzima livre, e quando avalia imobilizada, não tem um potencial de estratificação tão grande. Então, por isso que a gente propõe vários tipos de agente de parede, mas também entender onde essa enzima está alocada e se isso vai interferir. E, além disso, a gente vai fazer também, claro, análise de atividade enzimática, diversas de estabilidade térmica, para assim decidir qual o melhor agente, né, qual a melhor partícula que a gente vai poder aplicar aqui para a produção desse biodiesel. Aplicando para a produção desse biodiesel em reatores tubulares, a gente vai fazer a caracterização, claro, desse biodiesel, e é uma proposta também, dependendo de qual enzima, partícula a gente escolhe, a gente estudar quantas vezes eu consigo reutilizar aquela partícula, para ver se realmente vale a pena eu investir em uma técnica de imobilização, se eu comparar com um processo que eu utilizaria uma enzima livre, por exemplo. Porque imobilizar tem vantagens, mas gera custos também. Então, é interessante fazer esse comparativo. E aí, por fim, os resultados que a gente espera é justamente baratear, né, diminuir os custos dessa imobilização por causa da adição desses amidos, além de agregar valor a um produto que é tipicamente natural e que muitas vezes se perde no período de safra por não ser utilizado numa grande quantidade. E mesmo com esse processo de imobilização, né, claro, aumentar a estabilidade enzimática, mesmo tendo substituição aqui pelo amido, e produzir um biodiesel, né, uma alta produção de biodiesel por meio da técnica que a gente está propondo. E é isso. Obrigado. Obrigada, Francisco. Bom, agora a gente vai começar na sessão 2, que é de política energética e regulação, e a gente vai deixar a discussão tanto dessa parte de bioenergia como de política para uma discussão só, tá? Então, agora eu chamo o Paulo Manduca, que ele é pesquisador aqui do NIP, para falar um pouco sobre a política da energia. Ou a energia da política. Ou a energia da política. A ordem dos fatores não altera o produto. Nós resolvemos fazer uma contração dessa parte porque ia ficar muito extenso e a gente não estava acreditando na persistência de vocês. Então, eu não vou fazer uma apresentação formal de projeto, mas eu quero falar um pouco sobre a nossa área de pesquisa, essa linha de pesquisa do NIP, política e política de regulação, para mostrar um pouco do que fazemos. Bom, vocês devem ter passado em alguma época da vida por algum curso de metodologia e epistemologia, em que vocês devem ter visto aquela divisão clássica de ciências naturais e ciências sociais. Ciências naturais estuda o quê? Ciências naturais estuda a natureza. Vocês, cientistas naturais, são a química, da física, e estudam e observam aquilo que está acontecendo na natureza, né? As ciências sociais são as ciências que surgiram para estudar as atividades humanas em sociedade. Então, uma dessas ciências, uma das coisas que caracteriza
as ciências sociais é a cultura. Na verdade, só existe cultura porque existe sociedade, e só existe sociedade porque existe cultura. E cultura, de uma forma muito geral, é tudo que o ser humano produz. Informação, arte, e comunicação, de como ele passa essas informações de geração para geração e como cada geração vai trabalhando essas informações e adaptando e aumentando esses conhecimentos. A gente não se dá conta, mas se você for no mercado e ver, por exemplo, comprar uma coisa simples, arroz, você vai ver um monte de tipo de arroz. Você consegue imaginar a existência disso, primeiro, do mercado, e de todos esses tipos de arroz, se não houvesse a cultura, se os seres humanos, desde o primeiro sujeito que olhou um matinho que tinha uma bolinha branca e resolveu comer aquilo, o quanto de informação não foi acumulada para que se chegasse hoje a você ter arroz negro, arroz arbóreo, arroz de couve-flor. Alguém já ouviu falar de arroz de couve-flor? Bom, a cultura é uma coisa que faz parte de todos os estudos em ciências sociais. A gente podia pensar numa análise antropológica, por exemplo, sobre a sociedade norte-americana. Todo mundo faz expectativas em relação ao que a postura que os americanos tomam em relação a aquecimento global. Eu orientei um doutorado sobre a guerra cultural nos Estados Unidos acerca da questão do aquecimento global. E a gente observou, por um pouco mais de 10 anos, a sociedade norte-americana tomar consciência sobre a existência do aquecimento global, mas uma parte extremamente conservadora da sociedade norte-americana, que é anti-ciência e que é bastante turbinada pelo grande interesse do grande capital do petróleo, tomar a hegemonia dentro da sociedade norte-americana, até a gente ter o que se tem hoje, um governo que está saindo do Acordo Internacional sobre o Clima. Então, tem alguns fatores importantes se a gente for olhar a formação da sociedade norte-americana do ponto de vista cultural. A sociedade norte-americana é a sociedade do hiperconsumo, é a sociedade da fartura. Isso está no DNA norte-americano. E o desperdício é decorrente do hiperconsumo. E talvez decorrente da visão de como eles lidam com a fartura. É diferente da cultura comum na Europa, em que nunca houve fartura. Então, na Europa você tem uma expectativa do sujeito economizar energia ou ter uma relação com os recursos naturais que seja de menor depredação ou mais racional, talvez seja decorrente desses históricos de não fartura e de situações muito comuns de crise. Bom, se você olhar os livros de história, você vai ver lá Guerra dos 30 anos, Guerra dos 100 anos, a Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra, Segunda Guerra. A Europa sempre passou por muitas situações de penúria. Bom, nos Estados Unidos, a economia norte-americana depende do hiperconsumo. Então, ninguém vai esperar que os americanos, ou é uma expectativa frustrada, de que os norte-americanos passem a economizarem combustível, economizarem energia elétrica ou economizarem recursos naturais. Mas eles fazem outra coisa. Eles investem maciçamente em melhoria do sistema produtivo, em eficiência, e eles acabam compensando e de uma forma espetacular
resolvendo os problemas de hiperconsumo e também resolvendo os problemas do impacto que isso causa na natureza. Isso em situações normais, né? Nós estamos numa situação que os americanos estão, sei lá, uma situação atípica pensada a partir dessa hegemonia de um grupo que é relativamente pequeno dentro da sociedade norte-americana, que são os hiperconservadores, os ultraconservadores. Eu vim para o NIP, o primeiro projeto de pesquisa. Na verdade, a minha formação original foi no Centro de Estudos Estratégicos em Ciência Política. Então, energia é um assunto da estratégia, porque energia é um recurso estratégico. Por quê? Porque isso implica na sobrevivência do país. Então, toda a vida política se tem uma interface com a questão energética. Meu primeiro trabalho aqui foi a interface da energia com a política internacional. E havia um chamariz muito interessante desse período, que era a chamada diplomacia do etanol. Era um esforço concentrado do Brasil em promover o uso e o mercado de etanol globalmente. Até nós tivemos um projeto grande com o Mauro, como chamava? Governança global em biocombustíveis. A ideia foi estudar como países-chave no campo dos biocombustíveis, como o Brasil, a União Europeia e os Estados Unidos, promoviam o desenvolvimento dos biocombustíveis e se isso estava levando à formação de um mercado global para o uso massivo de biocombustíveis. Bom, outra ciência que é uma ciência social é a ciência política. Política para ser bem resumido, política é poder. Política, não existe nenhuma sociedade em que não exista alguma relação de poder. Toda sociedade tem quem manda e quem obedece. A ciência política tenta estudar como quem manda, por que quem obedece, obedece, e como essa relação vai se levar a transferência ou não de poder, ou se esse poder é exercido de uma forma consensual ou de uma forma coercitiva. Aqui, por surpresa, no começo, na primeira sessão, a gente ouviu bastante o termo política pública, né? Que, a princípio, toda política é pública, porque política, desde o surgimento da política na polis grega, né, é a arte de administrar as questões sociais, as questões que são públicas. Por isso, política é sempre pública. E se diferencia daquilo que não é pública, que é privado. Né? A vida sua, né, você tem o seu campo de liberdade, suas coisas que têm a ver só com você, e as coisas que têm a ver com a sociedade são objetos da política. Aí entra o campo da regulação, mas voltando à política pública. Dentro da ciência política, há essa disciplina políticas públicas, que significa é uma área que estuda como se planeja, como se executa e como se avalia uma determinada política para incentivar algum setor da vida. Tá? No campo da energia, a gente tem um monte de exemplos de políticas públicas, e nem todas elas são políticas públicas, ou nem sempre há uma ausência de políticas públicas. Às vezes essa política pública foi mal formulada, né? Ou ela
teve problemas na sua implantação. O maior fenômeno do Brasil é que há uma alternância, toda vez que muda o governo, as políticas públicas de um governo deixam de ser válidas porque o governo seguinte acha que aquela política pública tem que ser superada. Mas eu vou dar um exemplo de uma política pública que foi extremamente bem concebida e teve problemas na sua realização e acabou gerando um fiasco que não é muito positivo para a sociedade hoje, que é o Programa Nacional de Biodiesel. Na sua concepção, houve uma associação entre a produção de biodiesel para limpar a matriz energética no campo aí dos combustíveis líquidos, mas e associada com uma política pública no campo social, que seria gerar emprego e renda para a agricultura familiar. Então, olha que interessante. As propriedades familiares produziriam o insumo que depois seria transformado em biodiesel, e isso geraria renda e esse impacto positivo e sustentável no campo energético. Acontece que a previsão era de se usar que era o pinhão manso, jatropa, sei lá, e não deu liga. E no final das contas, a agricultura familiar não conseguiu, ou não conseguiu que a agricultura familiar fosse incorporada a essa produção massiva de biodiesel. Nós não temos uma produção massiva de biodiesel, a não ser aquela feita a partir dos grandes proprietários de soja e outros oleaginosos. Então, aquilo que originalmente estava pensado para desenvolver várias coisas, com impacto social, não foi. Bom, são com essas coisas que trabalhamos e os projetos que fazemos e orientamos são nesse campo. Muito obrigado. Obrigada, Manduca. Bom, vamos para a última apresentação dessa sessão da manhã, que é do Mauro Bene, que é pesquisador aqui do NIP, que ele vai falar um pouco do milho e as usinas Flexfuel elevam a participação do etanol na matriz energética no Mato Grosso. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui falando com vocês. Vou agradecer também ficar até esse horário, né? Aí é corrido, né? Já são 12h10 e eu vou tentar ser o mais breve possível. A ideia é falar um pouco do milho, né, das usinas Flex e o milho na matriz energética, no balanço energético do estado do Mato Grosso. Eles gostam que eu fale estado de Mato Grosso, não estado do Mato Grosso. Pegando a saída do professor Manduca, eu diria o seguinte: outra coisa que zebrou na questão do biodiesel, né, e que a gente trabalhou um pouco enquanto tecnológico, não com essa visão, né, que no fundo tem a ver tudo com dinheiro, é que quando você fazia lá, os químicos aqui vão entender melhor que eu também não sou químico, mas os ácidos graxos, né, são muito diferentes. Então, se aquele cara da fazenda A, do citinho B, do citinho D, fazia o seu biodiesel, a hora que chegava a misturar para garantir o que a ANP queria, né, não chegava. Era bem difícil. Então é melhor fazer de soja, né? É o que vale de soja. E é o que eu digo sempre, por exemplo, que a coisa parou tecnicamente assim. Então veio a questão do business aí, né? Porque você teve que investir muito para garantir essa qualidade do biodiesel. E acabou que
deixar o pessoal de lado, né? O pessoal de baixa renda, aí, que for pro infra e outras coisas mais que tinha naquela época, né? E outra coisa que o pessoal que trabalha biogás, né? Que aqui a ideia, o biogás é o pai de todos, é que hoje o que vem da bacia de Santos, o gás natural que vem daqui, tem muito enxofre. Tá? Muito mesmo, é coisa grande. E isso coloca o biogás aí de resíduos, né? Assim com certa, não vantagem, mas competindo, né? Consegue competir, né? E nessa competição toda, hoje está surgindo a questão do milho, né? Lá no estado do Mato Grosso, sobretudo, que é um estado particular, né? Assim, em termos de terra, né? De agricultura. Aqui, hoje lá no Mato Grosso, eu vou dar algumas notícias para vocês, tá? Depois podemos até conversar mais detalhadamente os projetos que a gente está pensando fazer, o que a gente vem fazendo, né? Você está tendo safras recordes de milho porque a gente está vendendo muito porco. O Brasil está exportando muito porco, né? Muita suinocultura, né? E aí, além disso, a produção do milho tem sido alta, né? E alta por quê? Porque você tem duas safras de milho, o que eles chamam de safra e safrinha, né? Então você consegue ter milho o ano inteiro. É diferente da cana, por exemplo. Você tem a cana uma vez por ano e o milho você pode estocar. Tá? Você tem a questão que você pode estocar. A cana você cortou lá, você tem que usá-la, né? Beneficiá-la rapidamente, né? E no Mato Grosso, para poder usar usar melhor a capacidade instalada, o pessoal entrou com essa que eles chamaram lá de usina flex. Mistura um pouco de milho, separado lá, né, na época, cada um na sua época, e consegue com isso você aproveitar a sua capacidade instalada, né? E com isso você ter um desempenho econômico da planta melhor, né? Aqui para vocês terem ideia, aqui eu não estou conseguindo. Mesorregião, lá o balanço energético é feito por mesorregião, né? A mesorregião norte do estado de Mato Grosso é onde está o milho, onde estão as cidades, Lucas de Rio Verde e outras coisas mais, Sorriso e outras cidades importantes na agricultura da soja e de outros. E é lá que o milho tem crescido, né? No sul do Mato Grosso, onde hoje estão centradas ali as usinas de cana-de-açúcar, né? Então, esse incremento por conta da suinocultura sobrou, né, para poder ter milho, aí vamos dizer assim, e os caras estão buscando uma economia de escala nas usinas de açúcar e álcool, né? É isso que ocorreu, por exemplo, eu estou vendo o que ocorreu com Itaipu. Hoje a gente vai ver Itaipu, ele tem excelência em biogás lá. Mas por quê? Né? O que ocorreu lá em Itaipu para começar a criar a suinocultura montante? Que jogava todos os rejeitos no rio. E chegava para turbinar essa água é complicado. Então o pessoal começou, aí surgiu e hoje tem aí um centro de excelência lá. E lá caminhou muito rapidamente essa questão da ampliação do parque industrial. E a principal hoje lá, a gente fala, além das flex, hoje nós temos a FUL. E quem está investindo muito nisso é a FS Bioenergia. Bioenergia. Que é um capital lá que eu não conseguimos identificar ainda, mas já conseguimos ter amostras dele do tal do DDGS, que eu vou falar já que é, vamos dizer assim, é um contraponto à vinhaça do etanol. Já tem a segunda usina na cidade de Sorriso, Sinop, que eu sou outra cidade, está construindo plantas também. No Mato Grosso, né, de milho, vem construindo muitas plantas recentemente, né? E um detalhe, são plantas eficientes, que são novas. Você vai ver o parque de usinas, por exemplo, de etanol, são usinas velhas, que o cara fica difícil de investir. Alguém aqui falou hoje de manhã aqui, a caldeira. A caldeira tem uma vida útil de 25 anos, 30 anos. Você não vai investir 900 milhões e meio de reais, assim, né? Então, começa a ter mais eficiência, né? Apesar ainda de toda os desperdícios que tem numa usina de etanol, o etanol ainda consegue ser, sabe, vantajoso em alguns estudos que estão aí. Então, vocês imaginam, então, se puder otimizar isso em termos de eficiência energética, em termos de processo. Aí também eu falo, até Rondonópolis, Araguaia, Xingu, o pessoal está... Porque lá, o Brasil, né, ele se desenvolveu, a ideia é que ele vai continuar se desenvolvendo em U.
Nós começamos lá em Recife, lá em 1900 bolinha, com os holandeses, que a gente gostaria de estar sendo dominado por eles, ter sido, né? Mas, daí desceu, né? Desceu aqui para o sul, foi aí, caindo para o Mato Grosso do Sul, e está subindo. E tem uma área lá de cima que eles chamam de Matopiba, coisa assim, também que vai, a tendência é fechar lá por cima. Pelo menos é isso que se fala, né? E já tem, como tem a única, tem lá a União Nacional de Etanol de Milho, então já tem uma organização empresarial para poder levar os interesses para frente, né? E ocorre, né, e outras coisas que estão surgindo, que eles estão vendo agora, é a questão de valorização dos resíduos de processo, que é esse DDGS, que é um resíduo lá, né? Pode ter um seco, né, que é o D, e tem o G também, que ele já tem um pouco de água, tem uma rota seca e uma rota úmida. Aí depende muito do que você quer no produto final, né, para poder, na alimentação animal, produção de enzima, aí que vem essas biorefinarias que eles estão, e aí entra no conceito que a gente está buscando aqui, tentando fazer um projeto de um ecoparque, um ecoindustrial parque, porque lá você tem suinocultura, né, lá perto, você tem uma usina a Mário Covas, que é uma usina que usa gás natural, que vem do Gasbol, que vem da Bolívia, você tem essas usinas mesmo aí de milho, de etanol, que precisa abastecer o estado, né? Então, e um conceito novo, que o pessoal está discutindo bastante, é a questão de micro-redes, né? É a sua mão. Eu prometo que eu não fiz nada. Chamar os universitários. Isso aqui tá bom. Isso aqui é ótimo. É só da volta. Então, esse GGDS DDGS é muito utilizado nos Estados Unidos. Eles têm lá uma indústria implantada, né, para processar isso, tanto para alimentação animal como para enzimas e tal. Então, tem até um handbook aí que eu acabei vendo sobre a questão do uso disso, mas do lado mais de bioprodutos e não tanto de energia, usar e fazer biogás disso. Mas é uma coisa, é uma alternativa muito interessante que tem. As usinas de etanol também, igual a de cana, né? Estou falando da FU aqui, elas usam também, precisam de bastante energia, né, no processo, né? E não tem bagaço. Então lá também está estão sendo viabilizadas culturas plantadas, florestas plantadas de eucalipto, né, para poder. Então aí você tem coisas também para ajudar aí, pensando em setor de celulose. Então tem toda uma... Hoje, a política pública, como diz o Manduca, que é pública, mas a questão lá dos estados do Centro-Oeste, tanto de Cuiabá, Goiás e aí Mato Grosso do Sul, é exatamente buscar mecanismos que eles possam desenvolver aquela região. E eles têm potencial, porque de lá eles não conseguem sair, porque não tem estrada. É dificílimo você sair de lá. E para isso, eles inclusive o RenovaBio, né, que é esse conceito de regulação que todo mundo fala, é uma coisa que tem ajudado eles a se alavancarem nessa busca e briga com o governo e tal, né? Que é briga de cachorro grande. Tá? Aqui eu só coloquei um exemplo, para vocês verem como ainda o etanol ele é competitivo. Isso é uma análise de ciclo de vida, né? Eu tenho a fonte, acho que mais para baixo, com base em 1 metro cúbico de etanol hidratado. Você veja bem que resultados que eles fizeram da etapa agrícola, industrial. Gás de efeito estufa, ainda a cana para esse estudo aqui, está em cima, sabe? Depois que o milho, o sorgo está lá mais na frente. Então, o sorgo, inclusive, é uma coisa rústica, que substitui, né, o milho em algumas coisas e tal, né? E até a cana. Retorno energético, 9,84 mostrou de energias a cada unidade consumida de energia fóssil. O trator está tudo a diesel, está tudo, né? Etanol de milho 6,01, né? Então você vê que aqui ainda a cana tem, com essa deficiência toda que a gente falou aí, que a cana está precisando dar uma ajeitada em termos de eficiência energética, análise de ciclo de vida econômico, né? Aqui é uma planta full, né, de milho, né? Que é isso que a gente já conhece por aí.
que é lá dos Estados Unidos. Isso aqui não tem inovação, isso é domínio, né? Vamos dizer assim, quase domínio público aí, né? Aqui, olha a renda por hectare, isso aqui é do Plínio Nastari, eu acho, tá? É o simílio. Cana, sabe, os reais que tem aí, são dados, não são longínquos, não, são recentes, tá? Etanol de milho, produção por ano, tem a geração para confinamento, eles colocam ali, né? DDGC, que é exatamente o gado. Isso, inclusive, impede, assim, uma retórica que eles usam é que vai impedir a questão da pecuária caminhar mais, caminhar além, né? Isso vai ajudar a segurar um pouco, para não ficar invadindo a Amazônia. A logística, como já disse, o centro-oeste é difícil, né? Por questão de distâncias, estradas péssimas, né? Mas está havendo essa questão de você unir a geração descentralizada, né? Com sistemas de armazenamento de energia. No caso da hidráulica está na água, a hidroelétrica está na água, aí vai estar no grão de milho, sabe? E as cargas controladas próximo dos consumidores. Para jogar hoje nós estamos com tecnologia de informação, podendo jogar aí, né? Já tem até resoluções da ANEEL para poder fazer isso. E o etanol, né? Hoje você vê também, o pessoal está se convertendo esse etanol em eletricidade, em célula, e também eu comentei aqui da Fiat, né? O ciclo Otto, acho que a gente tem uma dificuldade aí já, né? O flex fuel, pelo que se coloca como foresight, sabe como é que vai ser aí na frente, né? Hoje tem essa questão da pré-vaporização do etanol, que é uma tecnologia que está pegando, né, segundo. E o Galo, até eu coloquei o professor Galo da FAPESP, porque eles vêm estudando, jogando muito dinheiro da Peugeot aí, em termos desse carro transição. Projetos LIP que a gente vem fazendo, né? Tem 2 projetos aí, andando, que é exatamente, o primeiro é exatamente a palha, que alguém já trabalhou, mostrou aí, a gente vem fazendo um projeto com o pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso, utilizando um modelo de equilíbrio com o GAMES, que é um software, né? O outro, daí começou a ver essa questão de resíduos, vai surgindo as coisas, né? Vai pipocando. Quando você puxa uma pena, né, teoriza a vasca e saía galinha. A gente tem saído outros projetinhos, né? Tá? Então tem um outro aí de resíduos industriais e agropecuários. Tá? E tem um mais recente, que é o de mecanismo para estratégias de energia renovável lá em Mato Grosso. Quais são esses mecanismos, né? Porque você tem que ver qual que é a sua matriz energética, que é planejamento integrado de recursos, ver o que você tem de recursos na demanda, como é que você pode como é que você vai atuar na oferta para você conhecer sua demanda e com isso poder estabelecer políticas públicas para poder incentivar, sabe, naquelas direções, nos cenários que você imagina. E o grande, assim, nosso sonho, vamos dizer assim, é o Eco Industrial Park, né? Que seja em Sorriso, Lucas do Rio Verde, ali é uma questão. Daí tem os nossos navegadores, que é o professor Rubens, que precisa do geoprocessamento para ver as distâncias, para ver isso e analisar isso de forma georreferenciada. Então eu acho que aí, o estado do Mato Grosso do Sul, eles tendem, assim, sabe, alavancar o Brasil, inclusive no próximo ano, porque esse ano não vai crescer nada. Nosso PIB, menos de 1%. Quem vai alavancar é a agropecuária. Não tem... Esse é 1%. Aqui é o LIP, que é um dos softwares que a gente usa, né, para fazer isso. Que é um software que trata a oferta e demanda conjuntamente. Você faz pesquisas de hábito, né? Você pega a bacia de um rio, você sabe o que tem naquele rio. Você tem cidades que tratam o esgoto a montante, outro não trata, sabe que resíduos você tem ao longo desse rio, com que água que você vai poder tirar desse rio para o setor industrial se ampliar, para fazer uma usina, né? Tudo isso hoje no estado de São Paulo e no Brasil, por conta da COP21 e outras coisas, a água realmente está ficando assim, cara, né? E esse LIP é do Estocolmo. Aqui lá no Mato Grosso, como está evoluindo, você veja que tem aumentado a cultura que é o verdinho, aliás, o marronzinho de milho, né, tem aumentado, com tendência ainda de crescer nos próximos anos, do Sindial. Aqui são os clusters regionais que a gente imagina dentro daquele conceito de ecopark. Aqui nós temos aqui, sim, mas aqui a viabilidade econômica do Usinafu, isso aqui é do IMEA, né? O IMEA ele é o Instituto, não sei o que lá, Economia Agrícola lá do Mato Grosso. Então está aí um estudo de viabilidade no Usinafu, o etanol a milho.
1,98 litros, blá, blá, blá. 6 anos de payback. E a gente pretende fazer, a gente está coletando também, né? Tem mais um aqui. Esse aqui, esse Mato Grosso, no certo momento, você vê esses estrangeiros preocupados com a gente. Eles vêm aqui dar dinheiro para a gente fazer pesquisa, mas para saber o que a gente tem, para depois vir aqui e usar. Né? Agora tem esses austríacos aí que estão querendo fazer esse projeto. Né? Nós já estamos com o draft dele. Né? Agência Austríaca de Energia, que ontem, inclusive, teve o grande prêmio lá. Né? E o Verstappen ganhou. E aqui a equipe de Olicando, Bajaj, Manduca, tá? Tratando dessas questões de resíduos. Aí sim, dá um obrigado. Muita pena. Muita pena. Bom, obrigada, Mauro. Agora eu vou abrir para discussão, então vamos fazer um juntadão da parte de bioenergia com a política, com as políticas públicas que a gente viu da primeira sessão, que elas estão bem relacionadas, né? Por isso eu chamo os palestrantes para sentarem aqui, né, para as dúvidas. Palestrinhas, vocês viram as cadeiras aí? Agora, o que ficou interessante dessas apresentações é mostrar realmente que é possível ter uma integração, não só na parte de resíduos, como a gente estava falando, mas integração de setores em si, né? Etanol, biodiesel, etanol de cana, etanol de milho. Então, assim, a gente pode integrar visando sempre na otimização, né? E nesse cenário de integração, complementando até o que o Mauro falou, o conceito de ecoparque industrial ele é bastante conhecido novamente na Europa. Né? Não é à toa que dizem que a Europa é o berço da civilização, né? Porque eles estão sempre à frente. Né? Então eu creio que com o tempo a gente vai chegar lá. Né? Bom, mas esse conceito, que é muito conhecido lá, é aplicado para as indústrias, né? Integração entre indústrias. Pensando em Brasil, o que a gente tem de forte? A agroindústria. Então, a gente deve usar aquele conceito, mas adaptar ao cenário brasileiro. Então, a tentativa é criar um conceito de ecoparque agroindustrial, que é uma coisa mais ampla só do que indústria. Então, é aproveitar toda essa riqueza que a gente tem, né? Agro é pop, agro é tudo, aproveitar tudo isso para tentar fazer uma coisa maior, né? De forma integrada, em que todos os atores ganham a sua fatia, se beneficiam de alguma forma desse ecoparque, né? Dessa integração de setores. Bom, dito isso, abro para as perguntas, indagações, comentários, sugestões. Por favor, obrigado. Não, pode, a minha é bem específica, não sei se você quer uma coisa mais aberta. Posso? Posso? Na verdade, Francisco, eu fiquei curioso com uma parte da sua fala, que esse final de semana aquele complexo lá no Federal, onde o CNPEM, os Círios, ficou aberto, eu fui lá visitar os Círios, né? Aliás, nem sabia direito como é que era o todo dos Círios, é fantástica aquela coisa. E eu vi que uma parte da sua fala é sobre enxergar determinadas ligações que você tem ao nível bem elementar para poder ver como é que você agiria naquilo, né? E é que exatamente o que o Círios se propõe a fazer, né? Algumas das coisas. A minha pergunta para você é o seguinte: quando você faz essa prospecção e você vai usar energia eletromagnética, né, em alguns comprimentos de onda, que eu não sei quais são, o Círios não seria uma evolução, se é isso eu estou te perguntando, não conheço, não seria uma evolução do que você poderia fazer com o que você está se propondo aqui? Eu imagino que essa parte do seu trabalho vai analisar, vai usar uma certa tecnologia. O Círios não poderia te ajudar a isso um pouco mais? Na verdade, professor,
Eu não tenho tanto conhecimento em relação aos cílios como você está colocando, né? Nesse fazer sim ou não. Mas é uma ideia que eu posso estar olhando. Mas aqui sim, realmente são comprimentos de onda, né? Estabelecidos de acordo com cada equipamento. E o que essas ondas fazem? Eu floresço com alguns compostos a minha amostra e essa emissão de luz que sai do equipamento, ele bate na amostra e essa reflexão ou não, na verdade, é que é lido pelo equipamento e eu tenho essa imagem em formato de cores. E é por essas cores. Exatamente o que ele faz. O que eu acho é o seguinte, quando se fala em cílios, eles têm um foco de luz para determinados comprimentos de ondas muito bem estabelecidos, né? O que poderia melhorar essa análise que você tem, né? De um equipamento que talvez seja uma versão um pouco pior, né? Não sei, né? Bom, isso eu fico pensando, porque o negócio lá, ele é tão sofisticado que provavelmente o comprimento de onda que você vai ter num determinado, para uma determinada aplicação, talvez ele seja melhor lá, logicamente, eu acho que vai ser melhor, porque ele produz uma luz exatamente, né, com uma constância, com uma carga energética, quer dizer, ele é muito bem elaborado, né? Então fica agora. Deve ter custo por trás disso e tal, né? Mas eu acho que seria, de repente, uma coisa para se pensar aí. Agradeço a colocação, com certeza. É sempre bom ver outro norte, né? É, porque você tem coisa aqui do lado, e é um avanço enorme que a gente tem, né? Nossa, que gostoso, é um negócio muito, muito legal. Posso só complementar? Sim. Com certeza, Rubens, existem várias, não só os cílios, como outras técnicas também lá no CNPEM que podem ser usadas. E esse aí, eu não sei se o Lucas colocou na apresentação dele, isso aí a gente vai fazer naquele laboratório que tem aqui na Unicamp. Isso aqui eles têm. Então a gente encontrou essa técnica, então provavelmente será feita aqui dentro da Unicamp mesmo, mas obviamente que quando o Lucas estiver nessa parte aí, outras técnicas que possam elucidar mais, né, mostrar, complementar ou até agregar coisas que essas técnicas que a gente pesquisou, realmente a gente não tem experiência com isso, é a primeira vez que a gente vai fazer, então... Não sei, acho que é uma boa, porque aquilo ali está aberto, acho que é o mais poderoso que nós temos no mundo, se não um dos mais, contando numa mão, né, de uma situação como essa, de você gerar uma luz, né, que tem uma perfeição ali sabe, vocês estão vendo moléculas, estão vendo a parte toda de aminoácido, de ligações, que você tem moléculas, né, já sai depois uma terceira dimensão da molécula que está saindo de lá, quer dizer, é uma coisa muito legal, sabe? De repente, pode explorar. O que é interessante é que o CNPEM é um laboratório aberto do Brasil. E é uma coisa que nós temos uma interface também. É interessante então, que todo mundo saiba disso, que todo mundo pode submeter algum projeto para fazer uso da infraestrutura que tem lá, porque, querendo ou não, foi criado com verba pública também, com a verba dos impostos que a gente paga. E é interessante ver esse retorno que eles podem trazer para a gente relacionado com a nossa avanço da pesquisa, no né? avanço da pesquisa. Eu acho que isso deve ser explorado o máximo possível quando vocês estiverem aqui ou tiverem com essa infraestrutura perto, sabe? Ok. Outras perguntas? Bruna, eu tenho uma pergunta, mas só complementando rapidamente, eu trabalhei no CTBE e você te falar o seguinte, esse pessoal do Laboratório Nacional de Leucíntese, né, eles estão com certeza na fronteira do conhecimento, então realmente são tecnologias que de última geração, são tecnologias que vão te dar o melhor resultado, digamos assim, né? E não é difícil. Você apresenta seu projeto, formula bem seu projeto, tem que ser um projeto científico, né? Você formula seu projeto e submete o projeto. Eles abrem, por exemplo, o LNBR, que seria o antigo CTBE,
abriu recentemente a admissão, digamos assim, de proposta de projeto. Então você submete sua proposta, se ela for bem aprovada, ele tem um comitê científico, avalia, se for aprovado, você tem um determinado tempo para você fazer sua pesquisa lá. Eu só peguei esse gancho porque eu acho que é muito bom que você vá atrás disso. Vai te dar uma robustez muito grande nos seus resultados e seu trabalho vai ser mais valorizado. Eu acredito que sim. Só para te contar. A minha pergunta é para o meu amigo Mauro. Você colocou essa questão do etanol do milho, né? Bom, todo mundo sabe que a base da produção de etanol no mundo, nos Estados Unidos, é a base de milho, né? E sempre se diz, né, dos impactos ambientais, porque as indústrias do milho, de etanol de milho, ela não tem biomassa para a produção de energia, né? Então elas têm que consumir combustível fóssil, que é o que se consome nos Estados Unidos, até onde eu sei, né? Eu sei que eles montam caldeiras de madeira, a biomassa do lado, mas isso não se faz. Caldeira é muito cara, né? Unidades de geração de energia em geral, porque não é só caldeira, você precisa de energia térmica e elétrica. Então, eu tenho duas questões nisso aí, né? Primeiro, você colocou o crescimento, digamos assim, o interesse pelos produtores de milho, né, em Mato Grosso, que é o maior produtor, me parece, né, um dos maiores produtores de milho no mundo, né, com o crescimento da indústria da produção de carne de porco, né, suína. Eu queria entender um pouco isso, porque eu tenho medo com essas questões, sabe? Porque é assim, o Brasil está bem, está exportando muita carne de suíno, né, suína. Isso vai se manter? Qual é a expectativa disso? Porque aí você começa, aí os produtores de milho, né, veem essa oportunidade para fazer dinheiro, e eles, né, e aí começam os investidores oportunistas, né, que vêm, oportunistas não, né, os investidores dizem, opa, uma boa oportunidade, vou investir. E aí começam a construir plantas de etanol, né, no Brasil, que sempre foi a base cana-de-açúcar, que se diz, né, ou se demonstra, inclusive, que do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, né, não sei se social é, mas ambiental é, em relação ao milho, e aí começam a florescer várias usinas de milho, de etanol a milho, né? Esse caminho não vai ser irreversível? Essa é a minha primeira questão, no seu olhar, do seu ponto de vista. A segunda questão é sobre a questão energética. Como é que está sendo produzida energia para manter essas indústrias? Todo esse potencial necessário, essa demanda de energia da própria indústria para todo o processo de produção de etanol, de onde vem? No caso da indústria de milho no Brasil. É o mesmo modelo americano? Estamos comprando usinas de milho nos Estados Unidos? É isso? Como é? Até onde eu sei, a primeira pergunta que você faz, né? Eu tive a oportunidade de estar conversando com o professor Manduca, que a Índia, né, vai superar, quem, Manduca? A China, em termos de habitantes, né? E a previsão é para quando? Daqui a quantos anos? 20 anos. Verdade? Nossa, vamos ter que... Indiano não come carne de porco, aqueles cascos fendados, né? Tá? E hoje o mercado nosso, né, esse mercado mato-grossense, brasileiro e mato-grossense, é China. Então, sabe, então isso aí tende a se estabilizar, chega num ponto, uma mistura azeotrópica aí, né, tá parado. Então, por isso que daí, indo já para a sua segunda pergunta, aí, que o pessoal está pensando isso, não assim numa coisa estática, mas está tentando pensar lá, o pessoal da Secretaria de Planejamento do Estado do Mato Grosso do Sul e de Goiás,
estão imaginando isso nesse conceito de agroindústria parque aí. Porque para poder dar essa economia de escala para todo mundo, tá? Você vai tentar otimizar isso, tá? Sabe? E com isso, né, dá viabilidade econômica para os projetos que estão andando. Se for ver, e aí inclusive entra o pessoal de celulose, né, que a energia vai vir de eucalipto, que já lá em Três Lagoas, que é aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal já tem uma experiência muito grande, né, com o eucalipto ali. E a ideia pelo que eu vi nas conversas, participei lá nas conversas que eles tiveram lá no Cuiabá, a ideia é juntar tudo isso, fazer a sinergia de tudo isso, né? E não sair, vou colocar, como eu citei aqui numa intervenção que eu tive aqui na manhã, eu lembro que na época que eu estudava lá em São Carlos, eu fui lá, as usinas, né, né, não é nem usina era na época, fazia uma usina é açúcar e álcool, né? Mas como é que chama só álcool? Autônoma, né? Autônoma, né? Standalone ali, tá? E a coisa andava, né? Lá não está assim pensando numa coisa sozinha, não. É coisa assim num planejamento, sabe? De médio e longo prazo, considerando os três governos, né? Esse trio aí, tá? Pelo menos isso que chegou a mim, eu não tenho, porque realmente você tem razão. Não dá para chegar lá e colocar uma usina 100% milho e Nova Mutum. Como é que você vai pegar gás natural para tocar? Tem que ser com combustível fóssil. E daí não bate realmente a quantidade de que você gasta, que você tem de energia em relação ao que você usou de combustível fóssil, perde para o álcool, né? Não, inclusive você colocou renovável ali no meio, né? Sim. Política de renovável. Você encaixa. Está fora de contexto, então, realmente, dentro do renovável. Essa é outra questão, né? Para mim, o renovável, ele considerava as biorefinarias, eu não sei se foi criado, o programa foi pensado baseado em cana, eu não sei, provavelmente sim, né? Mas como é que as usinas de milho, né? Usina a milho, elas vão o biocombustível etanol, né? né? O programa vai começar a entrar dentro do programa renovável. Vai ter que ter alguma sinergia, como você falou, né? Quer dizer, a energia vai ter que vir de algum lugar que não seja fóssil. À tarde nós vamos ter aqui o professor Gonçalo e talvez ele possa responder com muito mais propriedade do que eu. É isso aí, a questão dele. Sobre o renovável. Eu queria fazer um adendo também, que a gente ia num congresso de biomassa coletiva e a gente viu um enfoque muito grande dado ao uso da madeira e aos pellets. Tinha bastante indústria, bastante empresa apresentando lá. E, inclusive, algumas que estavam comentando sobre milho, elas falaram isso, né, que está se usando o eucalipto, né, o cavaco do eucalipto, bastante coisa sobre pellets também. Então, o pellet está mais usado para exportação, né, mas é um mercado que está crescendo também. Então, do que eu consegui observar, muitas das indústrias de milho estão usando madeira, né, como fonte de energia para o processo. É o que eu observei lá. Eu queria colocar aqui, me permite, para os dois meninos seus aí, para os seus desorientados, orientados. Vocês falaram muito em glicerina, sabe? Eu fiz aqui a Química Amparo, né? O que ela gera de glicerina, né? faz sabão em P, sabe? P, sabe? Eu sugeria, como fez a sugestão do Rubens e do Edgar, vocês contratassem a Cerâmica IP, porque o que eles têm de glicerina lá, e tem coisas que eles não sabem o que fazer, né? Porque eu tive um amigo que foi lá, trabalhou muitos anos lá, faleceu infelizmente, e ele era assim da média de administração, e eles tinham grandes problemas com a glicerina. E pelo que eu vi aí, a glicerina, ela assim, a relação de sólidos voláteis, né, gramas por sólidos voláteis é interessante, aparentemente, né? Então, fica aí uma dica. Tá? Inclusive, o Danilo mencionou a semana do PSE, que a gente está organizando, e um dos palestrantes que vai vir é o responsável por eficiência energética da fábrica da IP. Então, a gente já pode trabalhar com ele também. Pode, então tá aí, aproveita a oportunidade. Sim. Meu pai falava, cavalo arriado passa uma vez só. O encilhado, você tem que aproveitar e montar. E na Paraíba é na vaquejada.
Mais perguntas? Na questão de políticas públicas, pode ser uma pergunta simples, mas como estou iniciando agora o mestrado, então talvez seja importante para mim compreender. Eu acho que, do meu ponto de vista, fazer uma pesquisa é importante que ela seja, tenha relevância e analisando talvez a questão atual, como o professor comentou, de países como os Estados Unidos que está saindo de participar desses protocolos, desses acordos na questão ambiental. E vendo aqui alguns colegas comentando muito a importância de mostrar dados econômicos dos trabalhos, a política pública atualmente ela está focando, analisando também a questão brasileira do governo atual, os trabalhos que estão sendo produzidos na universidade, que tem base a política pública, que tem um enfoque mais na questão social e ambiental, em detrimento da econômica. Ela vai talvez ser uma pesquisa que talvez venha a ser deixada de lado, justamente por não ter tanto enfoque econômico, principalmente no cenário atual ou não? Difícil dizer, porque para começar a gente precisava ter governo para poder, né? Até agora há uma preocupação maior em desmontar o governo anterior do que dizer as linhas de ação. Provavelmente o Ministério da Agricultura tenha uma certa continuidade pelo que a gente vem observando dos discursos da ministra, mas as políticas públicas no campo social são as mais visadas por essa elite no poder hoje, porque elas são muito relacionadas. As políticas sociais foram o cartão de visita e talvez o suposto legado dos governos anteriores, né? Então, infelizmente, há um ataque às políticas sociais justamente para se mudar, dizer assim, não somos mais aquele governo, somos outro, e as características. Mas, se você for pensar em capacidade de levar ou influenciar a tomada, a formulação de uma determinada política pública, você não pode dissociar o campo social do campo econômico. Mesmo porque não há uma dissociação. Você precisa gerar emprego e renda, né, como o fator principal para o desenvolvimento econômico e social, né? E mesmo que os métodos sejam diferentes, esses dois campos têm que seguir juntos, em termos de racionalidade. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Inclusive está um pouco condizente com o que a gente começou a conversar no início dessa discussão agora, né? A Bruna disse que a gente tem que aproveitar que o agro é pop, o agro é tudo. E eu acho que a gente tem que focar sim nisso, mas que os atores lembrar sempre, talvez usando isso como estratégia, né? E tentar não dissociar o crescimento econômico, a viabilização econômica do desenvolvimento social, até porque um dos grandes problemas, dos problemas econômicos que nós temos é a desigualdade social. Então, tentar incluir como atores nesse cenário, não apenas atores que são detentores de capital. Então, já existem ferramentas para isso. O próprio CTBE tem um software que analisa o impacto social das tecnologias. E eu acho que isso é muito importante. Eu super concordo com o que você está dizendo. Não tem como olhar e tentar atrair pessoas com cifrão, sabendo que por trás disso tem um detrimento social. Eu acho que a gente precisa ter isso como política que é pública. Eu gostaria de acrescentar ainda nessa questão. Nosso colega
relação à questão da política energética com a questão econômica, né? Em economia, você tem duas teorias que são muito expressivas, né? E você coloca o seguinte, primeiro você tem a questão dominante, que é a energia fóssil. E mesmo que você mostre que você inseriu uma energia renovável na matriz energética, você está aproveitando melhor, você está diminuindo a poluição, você está aproveitando os custos ali localmente, você tem uma dificuldade muito grande, você tem falha de mercado. Então você sempre precisa de um impulso, de uma política, de um subsídio para conseguir introduzir e criar o mercado dessa energia renovável. Para você você criar um lugar, criar um espaço próximo ao que é dominante, que seria a energia fóssil. Então, acho que assim, quase que impossível você dissociar o social do econômico da política energética. Eu acho que é primordial que o governo estabeleça no seu planejamento, na sua inscrição de novas tecnologias, ali o subsídio, o estímulo direto mesmo para criar o mercado dela. Só por ela, só por você não fica. Um comentário só nessa mesma linha, você falou de planejamento, eu acho que isso é uma coisa que o Brasil tem uma certa carência, de fazer as coisas com planejamento e gestão. Tem um monte de política, tem um monte de legislação, só que muitas vezes está no papel e não na aplicação. E como pensar nessa aplicação? Por isso que eu acho que o que mais é falho aqui no Brasil é planejamento e gestão. Um exemplo que eu acho que a gente vai vivenciar, e espero que tenha resultado positivo, é o RenovaBio. Começou agora forte esse ano, ainda não está implementado, né? Quer dizer, implementado é para estar, mas assim, a gente ainda não está vendo ele acontecer. Mas eu creio que isso vai ser positivo, porque esse RenovaBio é uma política de descarbonização, ou seja, é o ambiental, só que você vai pagar, você vai dar dinheiro para isso, para quem conseguir descarbonizar. No entanto, ele é completamente diferente do mercado de créditos de carbono, que é um mercado que ficou esquecido, onde tinha aqueles leilões dos créditos de carbono, que começaram com um valor muito alto. Se eu não me engano, só tiveram 3 leilões, eu nunca mais ouvi dizer de outro leilão, acho que o último foi em 2013, 14, posso estar enganada, mas o valor vendido pelo crédito de carbono era de nem 3 euros. Então, assim, era um lucro irrisório, se é que poderia chamar de lucro. Então, não ficou atrativo. No início, quando começou o boom disso daí, acho que o crédito chegou a 16 euros, 18 euros, mas isso daí foi ficando esquecido mundialmente e não foi muito para frente. Agora, eu acho que nesse sentido o Brasil está se reinventando, porque ele vai vender esses créditos de descarbonização, que são os CBIOs, na Bolsa de Valores. Eu não sei como funciona a Bolsa de Valores, mas eu sei que dá dinheiro. Quem sabe mexer nela sabe que consegue fazer o seu milhãozinho lá, né? Então, eu acho que nesse sentido vai ficar mais atrativo. Se realmente for colocado em prática, que eu acho que vai, porque tem muitas pessoas competentes por trás disso, eu acho que é uma política que vai aliar o ambiental, o social, porque se você tem o ambiental e o econômico que vão para frente, acho que você consegue levar o social, porque as coisas andam, o tripé anda junto, né? E um outro comentário, falando dessa falta de gestão, de planejamento, na parte do biodiesel, que o Manduca comentou, que foi criado também para fortalecer a agricultura familiar, né? Que os agricultores familiares produziriam a soja, o pinhão manso, qualquer oleaginosa,
e tendo essa obrigatoriedade de uso do biodiesel na matriz energética brasileira, poderia alavancar essa agricultura familiar. Tanto é que existe o programa de selo social, né, que cada a usina de biodiesel que adquire uma porcentagem X do agricultor familiar, ele tem uma redução de impostos. Então, assim, quase que 100% de todas as usinas que produzem biodiesel têm esse selo social. Mas, no entanto, eu já tive uma informação que muitas das usinas, elas compram uma porcentagem X do agricultor familiar só para conseguir a isenção do imposto. Por quê? Mas não é porque ele não quer, é porque o agricultor familiar não consegue produzir um grão de qualidade. Aí fica muito mais caro para o usineiro trabalhar com aquele grão, tratar todo aquele grão para produzir biodiesel, do que comprar e descartar e usar o grão de um outro produtor maior que tem um grão com mais qualidade. Aí como solucionar isso daí, né? Como assim, é criada a lei, vamos fortalecer a agricultura familiar, mas a gente não fornece nenhum suporte para eles. Melhorar a produção. Como que eles melhoram a produção? Às vezes não é culpa deles que eles não querem fazer bem feito, porque eles não sabem. Então, Talvez fosse o próximo passo, né? Exatamente. Ao invés de desconstruir, né? Exatamente. Não, desconstruir acho que jamais. Acho que a gente tem que aprimorar. Uma coisa que já está dando certo, que nem o biodiesel está emplacando no mercado, ele está aumentando a porcentagem. E isso é legal, porque o biodiesel fica bem claro que a política está ajudando o biodiesel a entrar na matriz energética, por conta da obrigatoriedade. Só que o social, a gente está conseguindo fazer o dever de casa bem feito? Sim, por alguns reportes, aí a gente vê que não está, poderia ser melhor, né? Então, assim, tem que trazer o social, mas a gente tem que dar o suporte. Não é só saber que tem um problema, mas como, né? A gente tem que saber fazer a pergunta certa para tentar ter a resposta certa, né? Então, acho que o comentário era nesse sentido. E aí, quanto mais biodiesel, mais glicerina também, né? Tá vendo o cifrão. E aí, mais biogás. Agora, essa é uma outra questão, né? Que a glicerina, a gente trata, vou falar que trata como um resíduo para a produção de biogás, mas aí depende da perspectiva, né? Para o biogás, na verdade, ela é uma matéria-prima, né? Então, para o biogás nada é resíduo, tudo é matéria-prima. Só que a glicerina já é uma matéria-prima para exportação, né? Então, isso é uma outra coisa que fica à mercê das oscilações de mercado, né? Assim, se está compensando financeiramente exportar a glicerina, por que eu vou jogar num biodigestor, né? Mas são gotas. É um paradoxo. Mas, no entanto, o Lucas e o Danilo mostraram que precisa de uma gotinha de glicerina para aumentar bastante a produção de biogás. Então, pode ser... Aí que é importante ter a avaliação econômica de diversos cenários. E isso, quem fazia muito bem a avaliação de cenários é o antigo CTBE, que agora é LNBR. E aí mostra a necessidade de integrar as coisas, né? Vamos utilizar esse laboratório que pertence a todo o Brasil para a gente fazer uma pesquisa. Estou falando demais. Próximas eleições? Bom, então eu já falei demais, vocês falem um pouco aí. Eu tenho uma pergunta para a Francisca. Francisca, eu vi que você selecionou diversos materiais para a extração do amido, utilizar amido dele. Como ficou a seleção? Na verdade, a seleção é porque a gente já sabe, por exemplo, que essas matérias-primas, elas produzem um bom rendimento de amido. Por exemplo, no caso da mandioca, é o mais padrão que a gente tem na literatura. Então, a gente utilizou ela por isso. Seria um padrão do que a gente já tem, que mais produz. E a fruta-pão, na verdade, a gente não tem estudos sobre produção de amido. E aí,
o que a gente vê muito lá é que ela tem uma safra muito rápida e aí muito se perde, por exemplo, lá no Nordeste mesmo. E aí foi por causa disso. Então a gente tinha esse problema que se perdia e a gente faltava estudos sobre essa produção de amido. Então a gente disse, então vamos produzir com algo que não tem estudo ainda para ver se a gente consegue agregar valor a essa matéria-prima e a gente compara a algo que já é um padrão na literatura para a produção de amido, que seria a mandioca. Eu tenho um comentário. Eu trabalhei na indústria alimentícia e a gente utilizava amido de milho. Que a função de estabilidade era o quê? Você tem um amido de milho, você eleva a temperatura, ele desnatura a célula, agrega os micronutrientes, que vai ser mesmo a ideia da sua imobilização, e depois quando refrigera ele fecha e forma um aglomerado, que você está usando como material adesivo. Só que o amido de mandioca, ele faz essa mesma função em outra temperatura. Talvez eu não conheço, mas 90 graus possa saturar sua enzima, seja... Para sanar esse problema é que justamente a gente vai fazer aquelas modificações. E quando a gente faz algumas modificações químicas, físicas, às vezes já pré-gelatiniza ele, então a gente mexe nesses parâmetros, no parâmetro do ponto de que ele faz forma gel, no parâmetro de absorção de óleo, no parâmetro de absorção de água. E aí existem diversas modificações que a gente pode fazer individual ou a gente pode estar atrelando uma com a outra para obter uma característica específica. Porque realmente o objetivo da gente, o processo ali acontece em temperatura ambiente. Se eu pegar um amido, por exemplo, o pó e colocar lá, ele não vai formar. Mas quando a gente vai utilizar, por exemplo, a gente pré-gelatiniza ele anteriormente e faz a solução com ele pré-gelatinizado, para não ter esse problema da temperatura. Tudo acaba na maisena. Vamos almoçar que tem que começar o segundo áudio. Mais alguma última pergunta? Não? Então tá, gente, muito obrigada por essa parte da manhã. À tarde a gente começa com o nosso café filosófico às 2h15 da tarde. Até mais tarde. Dia 20 começa? A gente está construindo o e-mail, o site, né? Aí quando tiver tudo certinho, aí a gente traz o material certinho. Como é que chama ela? Débora? Não, Natália. Natália que está com ela. Obrigada. É que agora era Natália, agora está a Beatriz que vai estar aqui amanhã.